Bom, está começando mais um bate-papo conosco. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Hoje, no bate-papo, vou falar com o Marcel Bariana. Você tem seu nome, Marcel? Certinho, é isso aí. Conheço o Marcel já há bastante tempo. É um menino que vem aí na luta, né, na lida, e vem conquistando seu lugar ao sol. O Marcel já trabalhou em indústrias nacionais, multinacionais, na área de desenvolvimento de materiais, vendas, desenvolvimento de contas, negócios, e agora atua numa empresa de embalagens. Marcel, como é que você está? Está tudo bem? Prazer falar com você. Conta um pouco da sua carreira aí, como é que foi esse movimento de chegar no plástico e se estabelecer como um grande profissional da área? Olá, Orosco, olá, Plastic Lovers, obrigado pelo convite aí, é sempre bom a gente poder falar do que a gente gosta e do que a gente trabalha, né? Bom, eu já estou há mais de 20 anos nesse negócio, eu comecei em 2001 como estagiário numa multinacional, na parte de desenvolvimento de aplicações, né? Como você aplicar o plástico nas coisas do dia a dia. E aí migrei por várias áreas, trabalhei em marketing, também sempre com plástico, trabalhei no desenvolvimento de aplicações, depois trabalhei em vendas, que é o que eu acabo fazendo hoje, né? Mas a venda, ela nunca é só feita a venda no nosso negócio, a gente sempre tem a questão técnica. Se a gente não conhecer o que a gente está vendendo, a gente não consegue fazer a venda. Então é muito importante esse trabalho que vocês fazem aí, porque realmente é importante a gente cada vez mais as pessoas aprenderem para poder entender o que estão não só vendendo, comprando, trabalhando, enfim, é muito importante, né? Então, eu trabalhei, só para contextualizar vocês, eu já trabalhei em vários segmentos, então trabalhei no segmento automotivo por muito tempo, então há 20 anos atrás para hoje, a gente teve uma evolução absurda, né, no uso de plástico nos automóveis. Trabalhei com linha branca também, que é outra. Hoje você vê a chapa metálica é quase nada e um refrigerador é praticamente tudo plástico, né? Trabalhei na indústria de petróleo também, com polímeros de altíssimo desempenho para alta temperatura, para alta resistência química, né? E agora eu estou trabalhando na parte que também tem tudo a ver com o negócio, né? Mas eu trabalho com embalagens deixa eu só até contextualizar, porque eu trabalho com embalagens para alimentos, mas eu trabalho no segmento que a gente chama de FLV, que é frutas, legumes e verduras. Quer Legal, dizer, não eu sabia. trabalho com coisa que respira, porque depois que a gente tira da planta ou do solo, ele continua no processo de respiração, né? Então, o que acontece? Essas embalagens, elas têm que ser de plástico, depois a gente vai evoluir o assunto, vocês vão entender bem por que tem que ser plástico para trabalhar com essa que a gente chama de embalagem de atmosfera modificada, que é passiva, né? Que é o segmento que eu estou atuando aí para frutas, legumes e verduras. Vai ser legal aprender sobre isso, viu, Marcel? Embalagens com atmosfera A embalagem de atmosfera modificada passiva. modificada passiva. Passiva. E É aí, assim. primeira informação que você deu que já foi bem legal, assim. Eu acho que a gente sabe disso, mas nunca parou para pensar, né? Que os Não. vegetais, quando a gente tira ele lá do solo, ele continua vivo, né? Ele continua no processo biológico Exatamente. dele, né? Olha Exatamente. que interessante, Por rapaz. isso que, Como por que isso é que ele esse movimento? apodrece, né? Por isso que ele acaba É, apodrecendo, porque ele está no processo de, vamos dizer assim, ele continua a respiração e ele vai, óbvio, tem atuação também de bactérias, patógenos em geral, mas ele se desliga da origem de alimentação dele, ele tende a partir para um processo de senescência, né? E assim, a outro dado importante, né, desse segmento que a gente atua, é que mais ou menos um terço do que se produz no mundo se perde, se apodrece. meu Deus. Um terço. Então, Eu você imagina, assisti a uma gente, reportagem recentemente pessoas falando morrendo de disso, fome né? no planeta e a gente jogando alimentos, né, esses alimentos perecíveis fora, né? Então, também existe essa questão social, né, no negócio que eu trabalho. Eu vou explicar assim rapidamente para vocês entenderem. A gente tem, eu tenho sacolas, depois a gente entra mais no detalhe, mas eu faço uma sacola, eu posso fazer uma sacola, eu posso fazer um filme para fazer um flow pack, como se fosse, como vocês veem aquela embalagem de salgadinho que tem um fecho no meio? Aquilo é o que a gente Sim, chama de flow pack. Eu plástico também em cima e no meio. Exatamente. Um flow pack seria isso. Uma embalagem normal, uma sacola, né? Que a gente pode fazer a vedação por nó, um nó com elástico, ou a gente pode fazer uma termoselagem, uma selagem térmica também ali, fazer um fechinho, né? E filmes que a gente pode cobrir, por exemplo, uma bandejinha de PET com um filme, todos com a atmosfera modificada, tá? E aí o que acontece? Quando você fecha ali,
em qualquer uma dessas apresentações, você vai criar o que a gente chama de atmosfera modificada. Como acontece isso? O produto continua respirando, então, no processo de respiração, ele vai absorver o oxigênio que está ali dentro, Sim. vai eliminar o CO2 e calor, e também umidade, tá? Então, qual que é o pulo do gato da nossa embalagem plástica? Você vai trabalhar com a permeabilidade do polímero para fazer com que, de repente, se o produto respira muito, ele vai gerar muito CO2, que você consiga absorver mais O2 para que ele tenha um processo controlado, né? Eliminar essa umidade também, porque a umidade, se tiver muita umidade, o produto tende a começar a formar fungos por conta dessa umidade. E chega um nível, o que acontece? Você fecha ali, você começa a subir o CO2, porque ele está respirando e liberando CO2, e baixa o oxigênio. A gente tem a tecnologia que consegue determinar um nível ótimo de CO2 e oxigênio, que ele chega no equilíbrio, tá? Então, e o que causa isso? Tanto a permeabilidade do filme, quanto a microperfuração laser que nós fazemos. Então, a gente faz uma microperfuração para que um pouco de oxigênio entre, o oxigênio que está na atmosfera, no exterior, possa entrar, e ele vai trocar o CO2 num nível que a gente entende. E o que acontece? Quando você chega nesse nível de CO2 mais alto, ótimo, a fruta vai entrar, ela vai reduzir o processo de respiração dela, porque ela vai reduzir o metabolismo, e com isso, o que acontece? Você tende a ter ali, você aumenta o tempo de durabilidade desse produto, porque ele está respirando menos, obviamente, então ele vai ter uma duração maior. Ele vai se manter como se estivesse fresco por muito mais tempo. Nossa, que tecnologia legal, cara. Essa é a tecnologia, esse é o processo. Sensacional. Às vezes a gente vai na feira e aí o feirante, né, pega lá Isso acontecia aqui perto da minha casa. O feirante pegava lá o alface, o repolho. O comum é vir rolar daquele filme de PVC, né? O repolho o alface vem naquele negócio de... também, sim. Né? Brócolis, isso, couve-flor e tal. Esse feirante, quando ele colocava o alface, né, lá dentro do saquinho, normalmente ele fazia uns furinhos. Né? Eu sempre pensei, olha que coisa louca, sempre pensei que era para tipo, escorrer a água, que deve ser até pano também. Mas também tem essa questão da troca de atmosferas, né, cara? Sim, Nunca tinha parado para pensar nisso. Sim. Também é um negócio que eu aprendi, comecei a trabalhar na empresa, estou aprendendo, mas realmente é um negócio fascinante, assim. E só só o plástico pode dar vamos dizer, criar esse tipo de ambiente, essa atmosfera. Você não consegue nisso com, por exemplo, um invólucro metálico, ou mesmo um plástico rígido, até consegue fazer furo, mas é muito mais difícil o controle, né? Deixa eu outra pergunta. Os materiais são polietilenos, polipropilenos? Então, Tem materiais essa é uma pergunta muito interessante, Marcelo, por quê? Para quem está comprando e não conhece, tudo é plástico. Ah, é plástico. É uma sacolinha plástica, uma embalagem plástica. Na verdade, não é. O que acontece? Dependendo do tipo de produto que eu vou embalar, por exemplo, um produto que respira muito, ele vai liberar muita água, tá? Aí o que acontece? Eu preciso trabalhar com uma embalagem com um polímero que tenha uma certa afinidade com a água. Nesse caso, eu trabalho com pH meia. Por quê? Porque ele vai conseguir absorver essa umidade, certo? E com isso, o que acontece? Você vai criar um ambiente que você vai ter uma certa quantidade de umidade dentro da embalagem, mas não excessiva, que pode prejudicar e criar patógenos, por exemplo, né? Ou, para produtos que não respiram tanto, eu posso trabalhar com uma embalagem de BOPP, por exemplo, né? Com uma embalagem de polietileno também, né? Então, assim, essa possibilidade também que os polímeros dão de você ter uma gama diferente de materiais para adequar ao tipo de produto é o que torna o polímero essencial nesse tipo de negócio que eu faço, né? Nossa, cara, então, assim, a possibilidade de formatação, né, de quantidade Sim. de produtos é imensa, né? Então, existem aí os dois estudados, monocamada, 2, 3 camadas. Geralmente, muito multicamada. 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 Aí vem uma pergunta igual difícil pra caramba, né? Eu tenho estudado recentemente sobre as embalagens complexas, né? E propondo meios de reciclagem. Como que vocês tratam esse assunto aí, né? Esse assunto é importantíssimo, porque a gente tem preocupação também, depois porque você utiliza a embalagem, como é que vai ser o descarte dela,
né? Então, assim, nossas embalagens, todos os produtos são recicláveis, tá? É Sim. importante, como a gente tem um tipo de produto, um tipo de embalagem, então a gente sempre aconselha o cliente a não misture. Então, se você produz, vou te dar exemplos assim, quando a gente trabalha com o que a gente chama de produtos higienizados, por exemplo, aquela salada que você compra no supermercado, que já vem embalada num saquinho, aquilo é higienizado, já passou por um processo de limpeza. Então, essa embalagem, geralmente, como é uma salada, é diferente da embalagem que eu uso para um melão, por exemplo. Então, a gente aconselha, na verdade, o descarte no supermercado, geralmente, vai acontecer ou vai acontecer, que seja feito, assim, não misture os produtos, porque você vai ter risco de contaminação, depois, na hora de você fazer a reciclagem, é muito mais complexo e complicado, né? Mas, enfim, 100% reciclável, isso aí a gente tem essa preocupação com a pegada de carbono, né? Então, quer dizer, a nossa pegada de carbono ela é positiva, por quê? Porque quando o produto apodrece, ele gera CO2. Ele está gerando CO2 ali no processo de apodrecimento que está indo para a atmosfera. Quando eu consigo aumentar o tempo de vida útil, diminuindo essa podridão, eu estou colaborando para você ter menos CO2 na atmosfera, né? Então, assim, é 100% reciclado e a gente pode trabalhar, e a gente aconselha todo mundo a trabalhar com os nossos produtos. Por exemplo, você deve estar acompanhando, a Europa agora está criando algumas regulamentações bem rígidas a respeito de embalagens plásticas, né? Então, nós já estamos também trabalhando com os nossos fornecedores de materiais para quê? Eles estão exigindo que pelo menos 30% do conteúdo seja reciclado, tá? Então, como a gente trabalha com embalagens para alimentos, embalagem para alimentos tem o problema de ter a aprovação a contato com alimentos, quer dizer, você exige um processo extremamente limpo, uma resina extremamente limpa, né? Então, os nossos produtos que contêm material reciclado, eles vão conter materiais por reciclagem química, tá? Por exemplo, a poliamida, eu vou fazer a pirólise, o meu fornecedor vai me fornecer o produto exatamente o mesmo, porém com uma origem de reciclagem química, né? Então, aí o descarte, nossa, você pode fazer uma série de outros produtos que não a minha embalagem por conta desse problema. Quando você faz a reciclagem mecânica, né? Reciclagem, o processo que a gente conhece normalmente, né? Olha que legal. Tem uma coisa que a gente fala para os meus alunos, falo também no meu canal, que é o seguinte, né? Quando a gente fala em reciclagem, quanto melhor separado estiver o seu resíduo, maior valor ele vai ter. E Sem faz muito dúvida. sentido, né? Você pode trazer novamente para aquela cadeia, ou como você disse, né? Trazer especificamente para uma outra aplicação também nobre, né? Sim. E ó, esse negócio da reciclagem química, isso aí é o que tem de mais novo, melhor, assim, na mundo dos plastilovers, né, cara? Exatamente. Fico muito feliz de saber que as empresas já estão nessa pegada aí, mesmo pagando um pouco mais caro, né, o Mas, cara, material. por isso que o número mágico nosso hoje está em 30%. Eu poderia fazer 100% dele com reciclagem química, mas ainda economicamente não é viável. Então, a gente vai trabalhar no limite do que está exigindo hoje a regulamentação, que é 30%, justamente por conta disso. Mas, até tendo um custo mais alto, a gente não vai repassar esse custo, porque a gente também entende que é importante você tem que ter essa cadeia funcionando, né? Ou seja, a economia circular ela tem que girar, e quanto mais ela gira, mais se torna viável e menor o custo para todo mundo, né? Então, essa é a ideia também da gente poder promover isso, né? Isso é muito legal, viu? Uma vez a gente fez um teste, tem a ver muito com isso aí que a gente fala, né? Eu sou pastilover, né? Eu lembro que quando a gente criou esse nome, ficou muito claro que eu sou esse tipo de pessoa, né? Eu defendo o plástico mesmo, né? Fico meio assim, bravão quando alguém fala uma merda que não, que não tem nada a ver com o assunto. Fala, cara, você está viajando, não é nada disso, né? A Simone fez um teste, ela pegou um pepino japonês, né? E enrolou no filme, né? Porque nós havíamos ouvido de uma senhora lá dos Estados Unidos que durava mais na geladeira. Cara, 11 dias a mais. Né? Então, e nós nem estamos falando aí da atmosfera controlada, modificada, né? Imagina, essa vida útil ainda deve aumentar muito mais do que isso, né? Sim. Vocês têm, assim, uma expectativa de quanto que os alimentos duram com embalagem? Uma salada, a gente trabalha com por exemplo, salada já lavada, higienizada, os nossos clientes em geral trabalham com 15 dias. 15 O que, dias? assim, para esse mercado, Quase uma já vida. fizemos testes com 30 dias, para você ter uma ideia. 30 dias ele está ótimo.
Só que o mercado também gira, quer dizer, muito tempo na prateleira não é interessante, né? Mas 15 dias para uma salada é ideal. Agora, por exemplo, a cereja, que a gente trabalha muito no Chile para exportação de cereja para a China, para a Ásia, né? Normalmente, antes da pandemia, 30 dias o navio saía do Chile e estava na China, né? Hoje, com as questões logísticas, já são 50 dias de transporte. E vai chegar lá, ainda eles vão ter que fazer o transbordo da carga, mandar para os mercados, para os clientes, em média 65 dias. E o produto está numa condição excelente. Óbvio que o transporte tem que ser feito em contêineres refrigerados também, porque é outra condição, porque a fruta numa condição refrigerada, você comentou da geladeira, né? Que vocês põem. Por que a gente põe na geladeira? Porque a gente acaba também retardando o metabolismo do produto, né? Mais ou menos quando a pessoa quer viver mais, ela fica dentro de um freezer, né? Mais ou menos a mesma coisa. Então, é por isso que é importante também a cadeia de frio, né? Você manter refrigerado e, obviamente, essa embalagem que permite essa condição de atmosfera modificada, né? Olha que tecnologia sensacional. Fiquei agora encantado mesmo com a sua empresa, encantado com o trabalho que vocês fazem aí, porque isso vem muito ao encontro do que a gente fala sobre a preservação do mundo, distribuição de alimentos. Cara, isso é fantástico. Eu espero que isso cresça loucamente e que vocês assim ganhem muitos mercados, porque é um trabalho fantástico. Agora, para solucionar os problemas dos seus clientes, tem que ter um conhecimento técnico fundo, né? Você falou, agora eu mudei totalmente de ramo e tal, e que é importante saber como que é o atendimento do cliente. Como é que o cara sabe o que ele precisa ou você tem que descobrir o que ele precisa para oferecer o trabalho? Como que é isso aí? É engraçado, né? Porque geralmente a primeira coisa que a gente fala para o cliente, a minha embalagem não é um hospital, tá? Ou seja, ela vai manter o produto numa condição boa. Agora, o produto ele também tem a responsabilidade dele ter as condições de colheita, de cuidado, né? Então, essa é uma preocupação também que nós temos, então a gente também dá esse suporte para ele ter um produto bom, né? Mas a partir do momento que ele vai trabalhar com a embalagem, aí a gente tem que dar a consultoria para falar para ele, olha, geralmente ele quer comprar um produto só, usar para tudo, óbvio. Sim. Por questões de mercadológicas, para ele ter menos itens para controlar, menos compras a fazer, menos estoque e tal, mas não funciona assim, né? Para você conseguir ter o melhor produto por mais tempo durando na prateleira do supermercado ou do cliente, você tem que trabalhar com o produto correto, né? Então, a gente tem estudos da respiração de cada produto, que é o que vai me dizer, olha, você vai precisar de um material com uma permeabilidade de oxigênio, permeabilidade de CO2, e uma permeabilidade à umidade, né, o WVTR, que é a taxa de transmissão de vapor de água, ótimo para esse produto. Então, trabalhe com esse produto, essa minha embalagem nesse produto. Então, a gente dá esse suporte. O que às vezes gera, obviamente, vamos dizer assim, um desentendimento, porque para o cliente plástico é plástico. Ele, poxa, mas tudo é sacola. Não é. Não é. Tem muita tecnologia, muitos materiais distintos. A gente está cada vez mais investindo em novas pesquisas de novos produtos, né? Então, por exemplo, nessa questão também que a gente estava falando, na questão do ambiente, do meio ambiente, da sustentabilidade, né? A gente hoje está trabalhando. Normalmente, os nossos filmes têm 30 microns. Legal. Nós já estamos fornecendo com 25 microns e estamos pesquisando para baixar para 17 microns. Nossa senhora, é uma Mas, para você conseguir manter a mesma permeabilidade, para você conseguir manter a mesma performance, tem que ser um polímero especial. Então, a gente trabalha com, geralmente, multicamadas, né? Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. Com o polietileno, se você baixar a espessura para 20 microns, você vai ter problema seríssimo de gases. Você vai perder totalmente a permeabilidade, não vai manter uma atmosfera. Por isso, geralmente, as embalagens de polietileno para esse tipo de produto são de 60 microns, para você ter uma ideia. Né? Tipo uma embalagem de ração, né? Ela é bem espessa, deve ser isso. Sim, exatamente, para você poder ter essa barreira ao oxigênio, porque o oxigênio ele acaba oxidando tudo, né? E aí está uma diferença também, o cliente fala assim, poxa, mas é mais barato. Sim, ok, é mais barato, mas eu consigo te fornecer muito menos plástico, pensando na questão de sustentabilidade,
uma performance muito superior, né, de um polímero muito especial. Quer dizer, então, a tecnologia está aí para isso, né? E a fábrica é aqui no Brasil mesmo, aqui em São Paulo, né? Não. A gente, na verdade, nós temos uma fábrica nos Estados Unidos e uma fábrica em Israel. Então, a gente produz todos os produtos nessas duas fábricas. A gente tem centros tecnológicos de desenvolvimento lá. E aí, por exemplo, eu aqui do Brasil sou responsável pela América do Sul, né? Então, o negócio aqui abrange... E como é um segmento agrícola, né? É um segmento que a América do Sul, a gente realmente tem a vantagem nós somos líderes nesse negócio, né? Então, a gente exporta para o mundo todo. Então, eu cuido de toda a América do Sul. Mas, assim, eu posso dizer para você, a questão cultural em todo o país é igual. Essas discussões sobre questão do plástico, mas tudo é plástico, questão do preço. Ah, mas o concorrente está me fornecendo um produto igual, que a gente sabe que nunca é igual. É sempre assim, né? Num Não custo é mais igual. baixo. Mas aí você vai ver os testes, né, de performance, são totalmente diferentes, né, distintos, né? Nossa, que legal. E agora eu vivi uma situação estranha uma vez, né? E o cara mandou uma reclamação para a empresa. Eu trabalhava numa empresa de domínios sanitários. E aí a embalagem que a gente produzia, o cara falou, não, essa embalagem está ruim, está vazando, não presta, tal, não sei o quê. Eu falei, cara, como não presta? A gente fez os testes, medimos, o material está certo, usando só virgem, né? E aquela discussão técnica em torno do processamento do material. Não, vamos lá visitar o cliente, vamos ver o que ele está fazendo lá, o que está acontecendo, né? Aí o cara estava envasando óleo de linhaça no polietileno de baixo. Cara, não fica, é impossível, vaza para todo lado, ele é muito fininho. Eu falei, cara, mas não pode ser esse, tem que ser outro. Exatamente. Pô, mas plástico, né? Plástico, né? E rolou essa discussão aí. Sim. Eu E acho uma que coisa engraçada que você está falando, que realmente acontece em todos os segmentos que eu trabalhei. No automotivo, né, parte de injeção de peças, mesmo na parte de linha branca, é muito comum, ó, tô com um problema aqui na peça injetada, o problema é ter o material. Geralmente é isso que a é gente isso. escuta. Na embalagem é a mesmíssima coisa. Olha, eu estou enviando aqui para a China, está chegando lá com problema, o cliente está reclamando, ele vai mandar a conta é sua, o problema é seu. Aí a gente, mais ou menos o que você também é importante para nós que trabalhamos com plástico entender toda a cadeia, entender o que está se passando, né? Então, assim, imprescindível uma visita, porque a pessoa nunca vai te contar, ou até nem por má fé, mas porque ela desconhece. E às vezes é o que você falou, um pequeno detalhe faz toda a diferença, né? E aí você vai ver, de repente o cliente está utilizando produtos para fazer a limpeza que não são adequados, que pode atacar o polímero. Quer dizer, tem uma série de coisas que a gente vai verificar. Ele fala, mas eu sempre usei. Aí você vai ver, não é bem assim. Você usava em concentração diferente, você usava um tipo de produto químico diferente, que está tendo interação com o plástico, enfim, tem uma série de variáveis que é importante a gente sempre fazer essa verificação, né? A gente acaba aprendendo e acaba levando esse conhecimento também para o cliente, né? Me recordo do cara reclamar assim, né? Pô, mas eu tive que fazer isso porque não tinha o outro. Pô, mas você mudou, não falou com a gente, você não pode fazer isso. Você tem que avisar com a gente que a gente vai te ajudar. Aquele negócio, né? Me ajuda a te ajudar. Né? Sim, Me claro. dá informação que eu consigo trabalhar a informação, transformar ela em solução para você. É difícil Exatamente. essa conquista, né, Marcel? Abrir espaço nesse mercado. Que estratégia que você usa para abrir o mercado em seu favor? Olha, geralmente assim, você tem razão, assim, os clientes às vezes eles são todo mundo é muito reticente à mudança, né? Qualquer mudança, as pessoas primeiro ficam naquela retaguarda e falam assim, não, na defensiva, não Aqui, vou fazer. Aí, na verdade, assim, a gente vai conversando, tentando entender o processo e fala assim, na verdade, eu estou aqui para te ajudar, tá? Pode ser que eu venha aqui, eu não tenho uma solução e eu vou ser bem honesto contigo e falar, olha, não segue com a minha embalagem, porque vou te dar um exemplo claro. Para frutas cítricas, como, por exemplo, limão, laranja, a gente sabe que a nossa embalagem, a única vantagem que ela tem é não desidratar. A gente consegue manter o peso do produto, porque você tem essa barreira. A umidade ela não vai desidratar, mas não vai ter nenhuma outra vantagem. Né? Não vai melhorar, aumentar a vida útil do produto para cítricos. Né? Então a gente já fala, olha, eu não tenho solução para você. Ou fala, ó, eu tenho a solução que não vai reduzir o peso. Mas você vai estar adicionando uma embalagem com um custo, né,
razoavelmente elevado para você, que não vai ter uma eficiência tão grande, né? Então, conviva com esse tipo de problema. E aí você vai ganhando a confiança dos clientes, porque ele fala, pô, realmente o cara está dizendo a verdade para mim, ele não está interessado só em vir aqui vender a solução dele, né? Então, quer dizer, acho que a gente tem que se colocar criar empatia, se colocar no lado do cliente e ser honesto, falar, olha, eu tenho solução para você, vai te ajudar, vamos fazer teste, eu vou te mostrar. Ou, infelizmente, eu não tenho como te ajudar, eu não tenho solução. E, ó, procura, se eu souber quem pode fornecer, tá aqui é uma solução que você pode usar do meu concorrente, porque se você cria esse vínculo com o cliente, lá na frente ele vai lembrar de você. Ele vai te procurar para um outro produto que você pode ter a solução. Então, acho que isso é muito importante. É importante a gente ter essa mentalidade de, olha, trabalhar de forma honesta, verdadeira e buscando um ganha-ganha. Eu vou ganhar vendendo, você vai ganhar melhorando seu produto. Ou eu não vou ganhar nada, mas eu vou ser honesto com você porque você vai ganhar e nós dois vamos ganhar no fim. Né? Acho que isso é importante, né? E aí esse negócio, né? A gente tem que ir lá ver, né? E tem que ir lá e ver o cliente, conversar com ele, ver o produto dele e tal. E aí chega nessa conclusão, cara, infelizmente, o meu produto não é o melhor para você, a gente não vai te atender nisso, mas também nessa pesquisa, nesse encontro, você acaba vendo outras possibilidades, né? O cara tem um outro material lá, uma outra utilização, mas aqui eu consigo, né, cara? Aí já... Isso acontece direto. A gente vai lá, fala com o cliente, para aquilo eu não temos. Ele fala, pô, mas eu estou exportando tal coisa. Pô, legal, eu tenho solução. Vamos testar. Isso, Então, 90% dos casos, você sempre sai com alguma coisa. Pode ter certeza que você vai sair com alguma oportunidade para desenvolver, né? Sem dúvida. Isso é sensacional, né? E você vê, né? Quando a gente conversa com os clientes e eles sabem né, que a gente está transmitindo a verdade, mas encontram na gente também o conhecimento técnico do plástico, né? O porquê que aquele plástico é para aquela aplicação, porquê que esse tipo de processo de transformação serve para você, cara, eles ficam encantados, né? Você disse, né, que a gente faz um trabalho de trazer informação para o mercado, e é verdade, né? Assim, conhecer de plástico faz você avançar em coisas que nem sejam esse mesmo mercado. Né? Pô, eu conheço de plástico disso daí, eu consigo resolver para você, né? Sim, claro. E assim, hoje, né, tornou um vilão o plástico, né? Por quê? Porque, obviamente, o plástico é o produto mais utilizado no planeta, né? Porque ele é economicamente mais viável, ele é muito versátil, você consegue aplicar para todos os processos produtivos, certo? Então, você vai ter muito plástico, porque se usa muito, né? E aí fica essa discussão, poxa, mas o plástico no oceano, o plástico não chegou no oceano, alguém colocou lá, Então, o problema é o ser humano que está fazendo, né? Quando teve a discussão dos canudos também. E o que acontece? É preciso se criar essa consciência de que, veja, o plástico é importante, né? Imagina se a gente não tivesse essa evolução, por exemplo, no segmento automotivo também que eu trabalhei, se a gente voltasse nos anos 70, né? Quando o carro era, a maioria, metal, né? Você tinha muito termo fixo ali também e pesava 4 toneladas, né? Imagina hoje um carro pesando 4 toneladas com a gasolina custando R$8, né? E o carro fazendo 1 km por litro. Quer dizer, é inviável. Quer dizer, o plástico ele tem muitas vantagens, né? Então, ele é muito importante no nosso dia a dia, né? O sapato que a gente usa, enfim, né? As embalagens. Agora, o que a gente prega muito, né? No meu negócio? É necessário mesmo você ter a embalagem, né? Por exemplo, no supermercado, um produto com casca que você vai consumir em 2 ou 3 dias, você precisa ter uma embalagem? Você não precisa, né? Por exemplo, um grande vilão que a gente já está vendo movimentações na Europa aí, deve acontecer também para cá, as famosas bandejinhas GPS, né? Vou dizer para você que em 80% dos casos, ela não é necessária, né? Você pode trabalhar só com uma embalagem, um filme fino, com 20 microns, por exemplo, sem aquela bandejinha, né? E por quê? Porque você não consegue reciclar, porque o volume dele versus o peso é infinitamente superior, quer dizer, vai ser um custo logístico absurdo. Então, a gente tem que pensar nisso, e acho que é importante a gente começar também a levar essa informação para quem não conhece nada, porque a pessoa vai começar a se falar, poxa, é verdade, será que eu preciso levar? Não, para isso aqui eu preciso. Por exemplo, uma alface lavada, ela está lavada, não tem como, como é que eu vou vender uma alface que já foi higienizada a granel, né? Eu vou deixar na banca lá, todo mundo vai pôr a mão? É imprescindível usar plástico nesse caso, não tem jeito, né? Uma fruta, por exemplo, uma cereja, que custa caríssimo, né?
eu vou ter que botar numa embalagem que possa garantir que o produto dure por mais tempo, né? Então, enfim, eu acho que a gente tem, e acho legal esse trabalho que vocês fazem, né? E esse nome Plastilover é fantástico para criar essa... As pessoas têm que começar a se conscientizar. Ó, para de falar que o plástico é ruim. Não é ruim. O plástico é excelente. Use de forma consciente, né? É isso que a gente tem que... E eu bato muito nessa tecla, e eu trabalho com... A gente trabalha, todos trabalhamos na cadeia de plástico, e nós sabemos que tem coisas que o plástico não precisa ser usado, né? Agora, você imagina essa minha embalagens em metal. Como é que eu vou fazer microperfuração a laser para controlar a atmosfera? Né? Né, cara? Imagina papelão, ou papel. Como é que eu vou controlar a umidade de um produto que libera muita umidade? O papel não vai conseguir. Então, quer dizer, o plástico ele é extremamente versátil, extremamente... como é que você faz uma sacola para conformar, por exemplo, dentro de uma caixa para exportar um produto rígido? Se não for um flexível que é um plástico que pode se conformar e que garante uma resistência ao rasgo para eu fazer um transporte num container no navio, né? Então, Isso se a gente falasse no custo de obtenção, né, do metal, do papel, né? Quanto de água eu vou gastar nisso? Quanto de combustível eu vou gastar nisso? Né? aí, Quanto tempo? Quanta matéria-prima? Cara, o plástico, ele Aí está acaba... um ponto perfeito, porque, por exemplo, tem muitos clientes que gostam de fazer exportação de frutas para o Canadá, para os Estados Unidos, sem a embalagem, sem a bolsa. Para você mandar, dependendo do produto, só numa caixa de papelão ou de plástico sem a minha embalagem, você tem que fazer aéreo. Porque é um produto perecível, ele vai durar 7, 8 dias. Um transporte marítimo, geralmente, são 30 dias no navio. Agora, você imagina o quanto você está gerando de custo logístico e de emissão de poluentes num avião comparado ao navio. Então, Sim, quer dizer, a nossa aí você tem que pensar também no meio ambiente de forma mais ampla, não apenas no produto em si. Mas eu faço um transporte marítimo, eu estou salvando muito de CO2, de emissão de CO2, colocando em uma embalagem do que eu teria num aéreo. Então, isso isso. tudo faz parte dessa conta que a gente tem que colocar. Ah, vamos trabalhar com embalagem de papel, é o que hoje a Europa está discutindo. Quantas florestas você tem que ter para ter papel disponível para fazer todas as embalagens que hoje nós utilizamos em plástico? Qual a pegada de CO2 que você vai estar transformando de forma negativa, né? Para você conseguir ter papel abundante para fornecer para toda a indústria, né? E aí você vai começar a ter uma discussão: produz o alimento ou eu começo a plantar árvore para fazer papel? Tem o problema da ocupação da terra, né, cara? Claro, claro. Enfim, agora é o que eu estou te dizendo. O plástico, a gente trabalha com plástico há 20 anos, ele é simplesmente o mais versátil, o mais fantástico. Vamos utilizá-lo de forma correta, de forma consciente, que a gente vai estar protegendo o planeta. Garanto para todo mundo, né? Cara, eu acho que a produção de plástico, o uso do plástico no dia a dia é um movimento sem volta, né? Claro. É só aumentar. Nós sabemos Densidade, disso. né? Nós estamos falando de densidade. Você também tem uma vantagem absurda frente a qualquer outro produto. Enfim, são muitas as vantagens, né? E você vê, né? Com a reciclagem química, você vai trazer ele para a condição normal das características iniciais dele, né? O melhor desempenho. E isso, os processos de reciclagem, né? Os movimentos sociais que recentemente nós fomos visitar uma cooperativa de catadores, né? Aí só alguns assuntos vão sair dessa conversa. Os caras primeiro, né? O material que chega para eles é deplorável. Por quê? Porque o governo da região diz que a coleta seletiva vai para lá. Mas quando o caminhão derruba o material para eles fazerem a triagem lá nas esteiras deles, cara, 60% é lixo não reciclável, é comida, é pedaço de madeira, concreto, construção, cara, coisa que não dá, não tem como reciclar, está tudo sujo, misturado, porque a coleta não existe. E aí, quando chega para o menino que vai fazer a separação na triagem, ele também não tem o conhecimento, né? Esse cara já sabe melhor do que a maioria, né? Que tem o PE, PP, PVC, PS, ABS, mas quando chega na embalagem, ele não sabe, né? Para ele, saquinho, você falou, sacolinha, sacolinha, né? E aí nós vamos para um outro cara, que ele faz a separação fina. Então chega um fardo lá de embalagem, ele abre o fardo e aí separa novamente, né? Aí afina, aí reenfarda. Ó, nesse trabalho, ele
compra por R$ 1 e pouco o quilo e vende por R$ 3 e pouco o quilo, só por deixar o material numa condição melhor. Ou seja, assim, tem muito que a gente ganhar, né? Claro, E claro, agregar valor, um né? comentáriozinho é o seguinte, alguém me disse, eu acho que foi até uma entrevista, né? Agora, velho é uma miséria, viu, Marcelo? A gente fica velho e esquece essas coisas, é um inferno. Sei bem como é isso. Mas o cara disse o seguinte, eu acho que foi o Cortella que falou mesmo, né? Mário Sérgio Cortella. Ele falou o seguinte, pô, quando o carro para em fila dupla lá, e o pai pega a criança e entra na escola, larga o carro lá, você não vai lá chutar o carro, xingar o carro, né? O carro não parou lá sozinho. Teve alguém que fez ele chegar lá, né? É o caso do plástico, né? Como que o plástico é maltratado, mal descartado, né? Mal aproveitado, né? E aí culpam o plástico. E eu acho que a nossa comunidade aí dos plastic lovers, né? Nós que trabalhamos com plástico, sabemos das qualidades dele, é que tem que entrar firmemente com conhecimento técnico, né, com autoridade, ó, cara, isso aí dá para melhorar, isso aqui dá para fazer diferente, isso aqui você pode ganhar dinheiro com isso aqui, você está jogando Claro. dinheiro fora, meu, para com isso aí. E fora o reuso, por exemplo, tem algumas embalagens que nós fazemos, você pode reutilizar. Quer dizer, se você abrir com cuidado, você vai tirar um produto, você pode colocar outro produto dentro, você lava ela, obviamente, para não ter problema de contaminação, você põe outro produto, você usa esses feixes que a gente tem em casa, né? Aquele araminho e tal, você pode botar na geladeira um outro produto que vai aumentar o tempo de vida dele. Quer dizer, a gente também tem que promover isso, o reuso porque, enfim, é muito versátil, dá para você utilizar, né? Óbvio que você fala assim, poxa, um produto que dura 10 dias, né, 11 dias, quando você vai reutilizar a embalagem que já foi aberta, a atmosfera não vai se criar da mesma forma. Mas você vai ganhar 2 ou 3 dias, que já está bom para o que você precisa, né? Então, vamos reutilizar, por que não, né? Olha, e você vê, isso é uma coisa que eu mesmo tinha pensado, né? E há mesmo essa possibilidade, você abriu lá a sacolinha, tomou cuidado de abrir o pacotinho, tira o que você precisa, fecha novamente, aí, ó. Tem aqueles mordedores que você falou, né? Tem um Isso, claro, araminho e tal. claro. Pô, fantástico isso daí. Imagina, você ter uma embalagem que é ótima e ainda pode aumentar o outro produto um pouco mais. Isso é. Sim, Agora, sem diz uma dúvida. coisa, Marcel. Para conseguir essas características que a embalagem tem, então, além de ter as características de barreira relacionadas com várias camadas, tem uma aditivação específica? Ou é por produto, é no geral? É, Como que é a aditivação geralmente, dessa assim, embalagem? todas as nossas embalagens, com certeza, a gente coloca um antifogging. Por quê? Porque é importante. Como a embalagem, o produto vai ficar visível, né? Seja na prateleira, ou seja para um supermercado que comprou ali aquela embalagem, se você tiver aquela condensação, aquela camada de vapor de água ali na superficial, não é legal, né? Porque você não vai nem conseguir ver o produto, se está numa boa condição ou não. Então, o antifogging que nós produzimos, realmente, ele é fora de série, é muito bom, mantém a embalagem super bem visível, né? Transparente, clear, né? Transparente. Que é importante, porque isso vende o produto, né? Quer dizer, a embalagem bonita, com um produto bonito, você vende mais, é um apelo de marketing também, né? Do que você fazer aquela embalagem de qualquer jeito, uma coisa, né? Que você vai olhar e fala assim, nossa, mesmo sendo mais barato do que aquela, eu vou comprar aquela, porque me parece o produtor teve cuidado né, em fazer uma embalagem bonita, alguma coisa muito bem uma coisa prazerosa para eu poder comprar, porque óbvio, a gente também compra no subconsciente o prazer de você ver um negócio bonito, né? Então, o antifogging, com certeza, a gente utiliza impressão, então tinta para fazer impressão, você pode fazer impressão, o plástico permite isso, quer dizer, super versátil, você pode imprimir o que você quiser, né? Código de barra para rastreamento, é importante fazer impressão. É importante, a gente está começando agora também a colocar nas nossas embalagens essas informações de reuso, de reciclagem, de pegada positiva de carbono, também para conscientizar quem está comprando, né? Então, a tinta, alguns adesivos, eu tenho casos, por exemplo, de filmes de PET, que a gente faz a colagem, a termocelagem nele, em cima de uma bandejinha PET também, né? Então, você pode abrir e fechar. Tem um adesivo no meio. Eu filme, exatamente. Eu coloco adesivo no meio, uma camada intermediária para poder abrir e fechar algumas vezes. Então, também tem adesivo, né? E o polímero permite isso, né? Quer dizer, a gente consegue aditivá-lo e modificar as propriedades dele, né? Então, isso também é algo que eu digo, novamente, só o plástico permite a gente ter esse tipo de embalagem. Não tem outro produto que permitiria.
Não tem, né? Eu comento, cara, eu acho que sem plástico nos dias atuais, assim, a gente não teria esse nível de desenvolvimento tecnológico, provavelmente, e é até tenso de falar, né? Nós teríamos nem o grau de natalidade, nem a mortalidade seriam como são hoje, né? Não, com Temos certeza índices não. muito piores do que isso, né? Sim, sim. Porque, imagina, eu fico assim, quando começo a falar de plástico, as pessoas falam, nossa, Marcelo, seu olho até brilha, né, cara? Mas é verdade, cara, ó, é Claro. plástico, tudo aqui que está na minha frente. Cara, a lâmpada é de plástico, É. né? Sim. Então, assim, não dá para a gente viver sem plástico nos dias atuais, tal. Agora, já teve aquele cliente que você foi lá, você sabia que a embalagem era para ele, o produto dele é perfeito para ser usado na sua embalagem, e você não conseguiu convencer o cara? Tem muito disso? Sim, tem. Eu vou dizer para você que está diminuindo. As pessoas elas estão mais acessíveis a escutar o que a gente tem para falar, a fazer o teste, né? Porque eu acho importante, e eu sempre bato também nessa tecla, vamos fazer o teste, né? Porque as pessoas só acreditam vendo ali, a coisa acontecendo, né? E aí o que acontece? Ah, o teu preço é muito alto. É muito alto, mas você vai ter um ganho na ponta, um ganho seu, porque o seu produto vai durar mais, seu cliente vai ficar mais feliz, vai ter menos perda o seu cliente e você, né? Então, quer dizer, todo mundo sai ganhando. E, obviamente, tudo que nós falamos aqui que não é diretamente percebido, mas você está tendo menos emissão de CO2 para a atmosfera, está tendo uma série de ganhos, você está... Eu chamo de resultados não tangíveis, né? Claro, intangíveis, é menos alimento sendo desperdiçado e jogado fora, né, num planeta que ainda tem muita gente passando fome. Então a gente tem que apelar para, a gente tem que enxergar o todo, né? Não é só Isso. chegar lá muito técnico explicar, eu vou chegar tecnicamente explicar para o cara o meu produto, muito técnico, mas eu também vou dar esse contexto, né, global de onde estamos inseridos e o que quais as outras vantagens que às vezes essas pessoas nem percebam que existe, né? E que está ali, mas eles, poxa, eu não tinha pensado nisso, realmente, olha, eu vou melhorar para o meu cliente na ponta, a imagem dele fica melhor, porque ele tem um produto que dura mais, né? E aí isso é marketing puro, a minha imagem que está também em conta ali, e brincando ou não, se você tem uma imagem reconhecidamente boa, um produto bom, você vende mais caro, porque Valor agregado. o nome vende muito, você consegue adicionar valor nisso, então, quer dizer, tem uma série de vantagens, né? Várias vantagens intangíveis, como você disse, né? Né? E você falou um lance, né, que a embalagem tem que ser bonita, né? Tem essa preocupação com trazer as informações e tal, mas o produto que ela embala também tem que ter essa característica, né? Claro, E claro. na reportagem que eu assisti, eles falam do aproveitamento dos produtos que não são bonitos, né? Mas aí me veio à cabeça um ditado que o menino falava lá quando eu era molequinho, né? Eu nunca entendi direito aquilo e ainda hoje eu tenho uma dificuldade. Mas ele falava assim, beleza não se põe na mesa, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa feia. Beleza não põe na mesa. Mas também ninguém come no chão. Vamos deixar claro isso aí. É isso, né, cara? Você vai escolher, você escolhe o mais bonito mesmo, o mais vistoso, aquele mais agradável, aquele que... Pô, tá aqui duas laranjas, né, cara? Pô, isso aqui tá uma embalagem legal, isso aqui... Pô, esse cara tá... No mínimo, esse cara teve mais cuidado. Foi Sim. cuidadoso com aquilo, né? E aí E você precisa geralmente, lembrar disso. e é engraçado, porque isso é uma cultura. Geralmente, quem tem cuidado é quem está mais disposto a investir em ter uma embalagem com uma qualidade, né? Com tecnologia. E é muito comum também, quando você vai em alguns clientes que você percebe que ele não tem esse cuidado com o produto dele, de você falar assim, não, eu nem vou te oferecer a minha embalagem. É, Porque o seu produto não está bom, vai acabar também respingando a falta de qualidade no meu produto que eu não quero, né? Eu não quero que a minha imagem fique deteriorada. Então, eu vou fazer o seguinte, você está disposto a melhorar? Eu te ajudo a melhorar o seu produto, e aí você melhora o seu produto, eu boto a minha embalagem, a gente faz uma parceria e juntos a gente vai ganhar, né? brincadeira ajuda, ajuda. Sim, porque se for uma discussão só do o preço, realmente aí preço é uma coisa e custo é outra, né? O custo do todo é diferente do preço apenas, né? Então, é importante ter isso em mente também. Eu trabalho, eu dou aula numa disciplina que chama desenvolvimento de projetos, né? E muitas vezes os meninos falam, pô, professor, vai colocar esse aditivo, vai ficar muito mais caro, né? Eu falo, olha, uma coisa, outra coisa, né? Vai ficar mais caro, mas vai ficar muito melhor.
né? Se vai ficar muito melhor, alguém vai pagar, porque vale a Claro. pena pagar, né? Claro. Ah, eu vou fazer isso aqui, o outro viés da história. Ah, isso aqui custa 3 centavos. Por quanto que a gente vende, professor? Eu vendo por R$ 50. Nossa, 50 vezes. É, porque a pessoa que vai pegar isso, vai ganhar essa, vai comprar essa peça, vai ter tanto benefício que vale a pena para ela pagar os 50, né? Sim. Ela vai gostar de pagar 50 para ter aquele benefício, né? Eu lembrei Tem de um algum exemplo desafio que agora. você comentou que você não conseguiu convencer o cara, bicho? Puta, não teve jeito, o cara não se convenceu, ele está lá perdendo dinheiro, está lá perdendo o mercado. Tem alguma coisa que você pode contar? Ó, tem vários casos, né? Geralmente, recentemente, por exemplo, a gente estava trabalhando com um cliente numa embalagem, a gente estava desenvolvendo a embalagem, e realmente, assim, o preço versus a embalagem, a solução que ele tinha, era muito mais alto, né? Mas testamos e provou-se que você triplicava a durabilidade final do produto. Caramba! Mas ele, enfim, optou por não fazer, né? E é o que eu te digo também, a gente, no nosso papel é levar a informação, né? Provar que funciona, e a decisão final é do cliente, né? Não tem jeito, a decisão é dele. Eu não vou também entrar numa briga com ele, né? O Mas só para negócio é fazer um dele. Você comentário que até você estava falando. concorda com o cara, né? Não, claro, a gente fala ok, decisão é sua. Mas só para voltar naquele, você estava comentando, né, do valor das coisas e tal. Eu trabalho numa multinacional, e ela produzia um anel de perfluorelastômero, é um negócio caríssimo, né? Anéis de perfluorelastômero. Cada anel, um anel pequeno, custava 3, 4 mil dólares. E vendia-se para a indústria petroquímica, né? Então, a Petrobras usava muito. Por quê? Porque você colocava esse anel de vedação e ele não precisava nunca mais, porque nunca aquele anel ia estragar. Ele não precisava nunca mais se preocupar com extrair petróleo lá, de ter que ficar parando para manutenção. Então, para ele, 3, 4 mil dólares versus a parada de uma linha para fazer manutenção, é nada, né? Então, é o que eu digo, o custo também é relativo, né? Relativo. Você traz o valor. Você falou algumas vezes aí no nosso bate-papo, né, que as pessoas têm uma visão focada no negócio dele e não enxerga o todo, né? Não tem aquela visão holística, né? Eu gosto dessa palavra. Exatamente. Então, a Sim. visão holística, a visão do todo, né? Tudo que Uhum. influencia, o gasto com gasolina, o gasto com geração de calor, geração de umidade, com Consumo consumo de de terra, com consumo de combustível. água, consumo de combustível. Sim, Se sim. você não considerar todas essas coisas, você acaba tendo a ideia de que está ganhando naquele pedacinho, né? Sim. Às vezes até está naquele pedacinho, mas no Mas todo no não todo, não. está Não. tomando uma... Um produto que a gente trabalha, né? Frutas, legumes e verduras. Um produto que você joga fora, você jogou fora também o adubo que você gastou, a água, o custo das pessoas que estão trabalhando ali, né? Então, quer dizer, tudo isso vai ter que entrar nessa conta, né? Então, no final, a conta não vai fechar, né? No final, aí assim, né? Nos dias atuais, vocês estão fazendo aí, né? Colocando lá a marca da pegada de carbono, né? O quanto que isso tem de emissão e tal. Quando isso, tenho certeza que uma hora ou outra vai virar obrigação de todo mundo pôr nas suas embalagens. Aí, nessa Uhum. hora, o cara vai pôr como aquilo, né? Sim. Se ele não fez esse estudo, se ele não pôs isso em consideração, fala, porra, eu vou colocar aqui, que eu sou péssimo nisso, né? Ele vai ter que Sim. melhorar. Então, assim, Claro. o plástico tem muito que evoluir, o plástico tem muito que crescer, né? É muito satisfatório para mim saber que o plástico entrou agora para valer nesse negócio dos vegetais frescos, né, cara? Sim. Que é isso, né? Sim. Imagina o cara lá na China comendo cereja fresca. Que coisa maravilhosa, né? Só de Sim. falar de água na boca. Sim, sim. É impressionante, né? E o potencial disso é absurdo, né? É Porque impressionante. Preciso fazer duas coisas, falar duas coisas assim para a gente finalizar isso. Primeiro, você tem alguma dica para deixar para a galera que está aí na batalha, no caminho, para se enveredar pelo plástico, pelas embalagens? E uma segunda, um comentário que não tem nada a ver com o que a gente está falando. Cara, eu adorei esses quadros aí no fundo. Eu estou aqui conversando com você, mas eu estou olhando as legal, imagens, as coisas legal. aí, fiquei Os encantado, quadros, né? os artistas são meus filhos. Eles fizeram na época de escola, tal, e a gente gostou e falou, vamos colocar na parede para lembrar, né? Um Da, estudo, do dom perfeito. artístico deles, né? Muito legal mesmo. Todo mundo que vê realmente elogia, bem legal. Obrigado aí. E agora, assim, uma dica, eu acho que o mais importante é algo que, nesses meus 20 anos, eu nunca parei, é de aprender, né? É de buscar conhecimento, é de
perguntar quando você não sabe, né? Eu hoje atuo num segmento que continua tendo plástico envolvido e eu consigo muito bem, pelo conhecimento que eu tenho de plástico, entender qual a interação do polímero com o produto e tal, mas tem coisas que de respiração de produto que eu não sei, que eu não entendo, que eu não conheço, eu vou perguntar. E não tem, não é problema, é até o contrário, né? E eu, quando as pessoas me perguntam, eu fico super feliz se eu souber de poder explicar, porque eu sei que alguém ali está entendendo, alguém ali vai poder comprar essa ideia, vai poder dissipar esse conhecimento para outros e a coisa vai caminhando e todo mundo vai melhorando, né? Então, assim, para mim, é o que me trouxe até aqui hoje, nesses 20 anos, é ser curioso, tá sempre aprendendo e tá sempre perguntando. Perguntar, não sei, falar, não sei, quero aprender, me explica. Se precisar explicar 3 vezes, 4 vezes, até você aprender, é isso que vai tornar o Plastic Lover uma pessoa, um profissional melhor, com muito conhecimento e capaz de bater um papo com você aqui e falar, poxa, posso te explicar isso, posso falar sobre isso. Eu acho que isso que é imprescindível. É isso mesmo, viu? Aprender sempre, sempre buscar o conhecimento, né? Eu falo para os meus meninos, falo, olha, não acreditem em mim, né? Eu não sou o dono da verdade, eu não tenho toda ela comigo. Vocês têm que perceber o que eu estou falando e ir buscar a confirmação e aumentar esse conhecimento. E aí, essa é uma responsabilidade individual, né? Nossa, né? Eu tenho a minha responsabilidade comigo de continuar aprendendo. Eu tenho uma responsabilidade com a minha carreira. Pô, até onde eu quero ir na minha carreira? O quanto eu preciso aprender? Quanto que eu posso ajudar as pessoas nesse caminho? Né? Então, eu gosto de não saber das coisas, porque eu vou procurar saber. Né? Claro, isso para mim é imprescindível e é o que nos mantém vivos, né? Então, é uma regra. Todo dia aprenda alguma coisa. Uma coisa que seja. Aprenda alguma é importante. Coisa. Fantástico, né? Alguns livros de autoajuda falam, muda um caminho, né? Conhece uma pessoa diferente. E é isso, né? Aprenda uma coisa nova todo dia, né? Aprenda de verdade, né? Não só para passar na cabeça, não, aprenda de verdade, veja um uso para isso, né? Hoje, no nosso bate-papo aqui, eu aprendi que existe uma atmosfera que faz com que o seu produto viva mais, né? Saudável, né? E que vai transformar essa qualidade na vida saudável de uma outra pessoa. E eu não vou esquecer mais. Eu adorei conversar com você, Marcelo. Foi legal pra caramba. Parabéns. Você continua o mesmo molecão, firmeza total, desde quando eu te conheci lá atrás. Cabelinho um pouquinho mais branco, menos cabelo, mas enfim. Não fala em cabelo, não. Isso é de sei lá, viu, cara? Não, é legal. Eu te agradeço muito aí a paciência para ouvir. E obrigado por esse espaço. Acho que é importantíssimo e parabéns pelo trabalho, porque é isso aí. Vamos levar o conhecimento, vamos trazer sempre alguém com alguma coisa que a gente vai aprender, nem que seja uma coisinha, mas todo dia a gente vai aprender.